E quando eu fui ali, Deus me arrebatou, irmãos, até ao inferno. Era como se fossem túneis, assim, tinha uns que dava para cá, outros que dava para cá, outros que dava para lá. E eu olhava aquilo, eu ficava desesperada, irmãos, terrível aquilo, eu gritava, eu falava, me tira daqui, me tira daqui. Quando eu abri os olhos assim, eu via, irmãos, primeiro eu vi um demônio vindo, muito grande, era como se ele não estava fora da parede, mas também não estava dentro da parede, eu não sei explicar, era como se ele fosse a parede, e ele andava assim, andava, ele era muito grande, e ele era muito feio, e ele vinha andando assim, irmãos, de cá para lá, e eu tampava os olhos e falava que eu queria sair dali, eu queria sair, aquele barulho de corrente sendo arrastada. Paz, Senhor, meu irmão, paz, Senhor, minha irmã, Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa, em nome de Jesus. Meus irmãos, hoje eu quero estar trazendo para os irmãos um testemunho, né, de vida, de uma experiência que muitos passam, né? Eu passei na pele, eu posso hoje estar testemunhando para a glória de Deus, que é a batalha espiritual, né? É ataques espirituais malignos, demoníacos, dentro ali da paralisia do sono e em outras áreas também, tá, irmãos? E eu gostaria muito de, antes de estar começando o testemunho, irmãos, que pedir você a sua curtida, né, a sua ajuda aí, sua força para curtir esse vídeo, compartilhar, comentar também, né, se você quiser se inscrever no canal, irmãos, que quando você faz isso, você está forçando o algoritmo do YouTube a entregar o conteúdo para mais pessoas. Então, deixa Deus te usar, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero estar lendo aqui na palavra do Senhor, no livro de João, no capítulo 3, versículo 11, para estar começando esse testemunho, amém? Na verdade, eu te digo que nós falamos o que sabemos e testemunhamos o que temos visto, e não aceitais o nosso testemunho. Se eu vos falei de coisas terrenas e vós não credes, como crereis? E se eu vos falar das coisas celestiais? Aqui, irmãos, é Jesus, né, explicando ali para Nicodemos acerca das coisas do Espírito, né, as coisas espirituais, e ele pergunta para Nicodemos ali em um certo momento da conversa, Nicodemos, eu falo o que eu vi, né, eu falo daquilo que eu sei, daquilo que eu vivi, tá, irmãos? E testemunhar aquilo que nós vivemos, né, é um dever de todo cristão, tá? A gente tem sim que testemunhar, a gente tem sim que fazer jus e dar glória ao nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ao nosso Deus, tá? Que tem nos libertado. Então é por isso que eu estou aqui, né, para estar testemunhando. E se você não crê, irmãos, né, no que uma pessoa, né, que viu ali, viveu, está falando, claro, obviamente você não vai crer em tudo, acreditar em tudo, porque tem muito charlatanismo no nosso meio, infelizmente, irmão. Infelizmente, tem muito espírito de engano. Mas, com o discernimento do Senhor, você vai conseguir descobrir o que é e o que não é da parte de Deus, tá? Então, eu estou aqui hoje para falar das coisas que eu vivi, que eu passei. Uma delas hoje, que é o testemunho que eu vou estar falando sobre batalhas espirituais e ataques espirituais, tá? Irmãos, eu cresci num lar onde era um lar totalmente desconstruído, sabe? Cresci no meio de uma família que era muito inclinada para o espiritismo. Na casa da minha avó, né, da minha mãe, havia muitos trabalhos, eram feitos até mesmo dentro de casa, então você já pode imaginar, né, como que era a nossa vida, tá? Eu vim de uma comunidade, né, de Belo Horizonte, muito conhecida, né, comunidade na favela mesmo, né, muito grande. Eu cresci, né, naquele ambiente, mas eu sempre tive uma inclinação pelas coisas espirituais, eu sempre tive uma inclinação para saber mais das coisas de Deus. Eu sempre fui muito curiosa, eu sempre quis, sabe, sentir as coisas de Deus e ver e descobrir e agradar a Deus. Eu sempre tive essa vontade, né? A partir do momento que eu comecei a frequentar a igreja, sabe, irmãos, na época eu era uma criancinha ainda, eu era uma criancinha, eu lembro que a gente ia para a igreja, né, e lá a gente ouvia louvores, ouvia a palavra, eu me lembro que a gente tinha louvores que a gente louvava naquela época, hoje a gente não louva mais, que tocava dentro da minha alma, então eu cresci, sabe, querendo saber das coisas espirituais, e ali eu comecei a frequentar algumas igrejas evangélicas, quando eu tinha 12 para 13 anos, frequentei uma que é muito conhecida, né, foi um processo também de libertação na minha vida também, são pessoas assim que eu guardo dentro do meu coração, me ajudaram muito com a palavra de Deus, né? Eu não concordo hoje com muita coisa dessa igreja, mas foi lá que eu tive um processo ali da minha libertação, né? Vocês estão falando de Jesus, siga o exemplo de Jesus,
Quando os discípulos dele chegou nele e falou, olha Jesus, tem um povo ali que a gente não conhece não, está expulsando demônio no teu nome lá, vamos acabar com a farra dele. Jesus falou, opa, deixa eles, deixai-os, quem não é contra nós é por nós. Tá, irmãos? Então toma muito cuidado quando você for julgar ou condenar uma igreja aí, porque, né, deixa que no dia do juízo, no dia da cobrança, né, que vai vir para todos nós, o Senhor julga eles, tá? Mas assim, enquanto estão falando, pregando a palavra de Deus, deixa, tá? Deixa na mão de Deus. Eu comecei a ir em outros ministérios e gostei de um, né? Na época era até a Deus e Amor, tá? Eu amava aquele ministério, irmãos. Eu amo até hoje, né? Só que a gente tem que ter esse entendimento, né, irmãos? Às vezes o nosso tempo no lugar acaba, né? Então, irmãos, eu amava aquele ministério, eu buscava muito a Deus. O ministério a qual eu pertencia era um ministério onde tinha muitos jovens, e os jovens eram todos sedentos mesmo. Irmãos, eu vi coisas e vivi coisas maravilhosas na presença de Deus dentro do ministério. A gente buscava muito mesmo, sabe? A gente ia pra vigília, pra monte, e eu era uma jovem que eu tava com sede disso. Então, você já pode imaginar, eu era uma jovem que buscava muito, mas muito a Deus mesmo. Naquela época eu não tinha filho, eu buscava muito, mas muito mesmo, irmãos. Eu buscava Deus assim, como um animal tá correndo atrás de uma água, de uma presa. Você tá entendendo? Quando tá com fome. Eu comecei a ter experiências, né, dentro dessas buscas minhas com Deus ali constante. Eu orava, ia para monte, era vigília todo fim de semana e orava de madrugada e fazia campanha de 60 dias ou 90 dias de oração, era busca mesmo. Você que é jovem, né, tira o seu tempo para buscar o Senhor, tá? Hoje eu sou mãe, né, eu não tenho mais aquele gás todo, né, irmãos? Eu até queria, ou como eu queria, mas não tenho mais. Hoje eu tenho, né, minha família para cuidar, então eu entendo que apóstolo Paulo ele foi muito contundente nisso, né? Ele disse, olha, enquanto você está jovem, cuida das coisas do Senhor, porque quando casar, né, você vai ter que cuidar da família, vai ter que conciliar ali, vai ficar mais difícil. Então, se você puder viver uma vida consagrada, né, a Deus, viva, né? Nem se case, mas se você não puder, né, aproveita hoje enquanto você tem tempo ainda de buscar a Deus, tá bom? Então, irmãos, eu buscava muito, e foi inclusive nessa época onde eu tive uma das experiências, se não a mais marcante da minha vida, né? A terrível eu sei que foi, a mais terrível de todas. E quando eu fui ali, Deus me arrebatou, irmãos, até ao inferno, tá? Ou Hades, né? Como alguns preferem chamar. Eu fui naquele lugar, irmãos, eu vi, né, coisas horríveis, eu não gosto muito de lembrar. Eu fui naquele lugar, eu vi com os meus olhos coisas horríveis e terríveis, né? Eu me lembro que eu estava no meu quarto, escutei um estouro, um barulho muito alto nos meus ouvidos, e quando eu me vi, eu já estava adentrando, né, um lugar, como se fosse uma caverna, e eu ia adentrando, assim, eu lembro, eu olhava os meus pés andando, mas eu olhava os meus pés como se eu estivesse andando, mas eu não estava tocando no chão. Era como se eu estivesse flutuando, mas andando, mas era como se eu estivesse flutuando. E ao meu lado tinha um ser, né? Eu não via ele, no momento ali que eu estava andando, que eu comecei a ficar preocupada, eu não consegui ver ele, né? E hoje eu entendo também, dou graças a Deus, né? Porque você vê um anjo, irmãos, assim na sua frente, muitos aí acham que ver anjo é um ser bonitinho, brilhante. Não, anjo, vai na Bíblia ver como é que é um anjo, né? Por isso que muitos desmaiavam e caíam desfalecidos, que não é bonito, não. Então a intenção de Deus naquele momento era que eu visse aquilo ali, né? Não ver o anjo. Mas enfim, irmãos, eu vi, né, ali, fui adentrando aquele lugar, e eu me lembro que eu ia entrando, irmão, andando, mas eu não tocava no chão. E eu falava, mas eu entendia o que esse anjo, né, estava falando do meu lado, mas ele não falava com voz audível, ele falava, a gente conversava tipo por telepatia, pela mente. E tudo que eu falava também, eu falava pela mente. E quando eu adentrei mesmo no lugar terrível, porque foi uma questão assim, eu adentrei como se fosse uma caverna, e quando eu entrei, que eu virei, eu já me vi num lugar muito escuro, terrível, horrível, e ali eu ouvia só gritos e barulhos, né? É muito quente, irmãos, um lugar quente mesmo. E ali eu via barulhos, irmãos, de gritos ali horríveis. Os gritos é que me marcou mais, sabe? Porque tinha um homem ali naquele lugar que ele gritava um grito tão desesperador, mas era tão desesperador, meus irmãos. Meu Deus, aquele homem gritava. Irmãos, e desse lado, assim, de cá, sabe? Esse lado meu aqui, ó. Era como se fosse uma panela atrás de mim.
A única claridade que tinha naquele lugar era a claridade que vinha desse fogo que estava aceso ali, e era de lá que vinham os gritos, irmãos, e muitos gritos, mas era muito barulho de corrente, barulho de tudo que você pensar ali, grito, gemido, ai, e tinha esse homem que gritava muito, muito mesmo. Eu não sei se ele estava mais próximo, eu sei que o grito dele se sobressaía, e era um grito de horror e de terror, e ele gritava gemendo, ah! E aquele grito daquele homem doía dentro da minha alma, e eu falava, Deus, onde que eu tô? Onde que eu tô? Me tira daqui. Eu falava, me tira daqui, me tira daqui. Eu só sabia ficar assim, irmãos, e às vezes eu abri o olho para ver onde é que eu tava. E eu me lembro que era como se fosse fundo, né, ali onde que aquelas pessoas estavam, era um nível abaixo. Eu estava mais no alto, era como se fosse um nível abaixo. E eu tinha que adentrar ali, naquela, era como se fosse uma porta, uma entrada, né, e tinha várias entradas, era como se fossem túneis, assim, tinha uns que dava para cá, outros que dava para cá, outros que dava para lá, outros que dava para lá. E eu olhava aquilo, eu ficava desesperada, irmãos, terrível aquilo, eu gritava, eu falava, me tira daqui, me tira daqui. Quando eu abri os olhos assim, eu via, irmãos, primeiro eu vi um demônio vindo, muito grande, era como se ele não estava fora da parede, mas também não estava dentro da parede, eu não sei explicar, era como se ele fosse a parede, e ele andava assim, andava, ele era muito grande, e ele era muito feio, e ele vinha andando assim, irmãos, de cá para lá, e eu tampava os olhos e falava que eu queria sair dali, eu queria sair, aquele barulho de corrente sendo arrastada, daí a pouco eu vi outro, né, só que esse outro não quis ver tudo não, eu baixei a cabeça assim, e falava, meu Deus, me tira daqui, e era um calor muito grande, e a única claridade que tinha era o fogo. Você já viu o fogo quando está aceso no lugar escuro? Que fica dando aquelas sombras assim? Era aquilo, terrível, irmãos. E ali eu me lembro que eu falava, né, com o anjo, me tira daqui, mas não era com a boca, era com a mente. E eu tentava andar assim, procurando um jeito de sair dali, que eu fiquei paralisada, irmãos, tremendo, tremia muito. Eu verdadeiramente dei crise de pânico, né? E ali, irmãos, eu tive muitas experiências nessa época, né? Eu buscava muita experiência com Deus. Já ouvi som de trombetas, irmãos. Eu era uma jovem que eu gostava muito de buscar a Deus, né? Até hoje eu sou, mas hoje eu não tenho mais, né? Como eu tô falando, não tenho mais esse tempo para mim poder estar buscando dessa forma, né, como eu queria, muito mesmo, sentir as coisas de Deus, eu buscava com sede, né, e eu louvo a Deus por isso, por eu ter vivido essas experiências, tá, irmãos? Então, assim, eu ouvi som de trombetas já acordei várias vezes ouvindo barulhão de trombeta tocando, e eu falava da onde que tá vindo, era muito bom, irmãos, né, as coisas de Deus são maravilhosas, já vi bola de fogo abrindo, assim, sabe, no meio, eu, mais outras pessoas também, pode confirmar isso, né, a gente viu assim, aquela bola de fogo, não era um meteoro, não, porque ninguém viu, só a gente. E geralmente, quando cai um meteoro, passa no jornal, né, essas coisas. E praticamente assim, na capital, né, bem ali em BH, se fosse um meteoro, alguém tinha visto, pode ter certeza. Isso foi no ano de 2010. Então, nessa época, eu vivi muitas coisas, né, inclusive as tais paralisias do sono, né, que não era simples paralisia. Eu já vivi paralisias biológicas, né, do ser humano, mas eu já vivi também coisas terríveis, né? Então, irmãos, eu tive muitas minhas experiências, né? Algumas, assim, igual essa do inferno, muito terríveis, não quero nunca mais ter na minha vida. Essas das batalhas espirituais eram praticamente todo dia. A ponto de eu chorar e falar com as irmãs, pelo amor de Deus, eu só posso estar no pecado, não tem condições. Eu orava, expulsava aquilo, mandava o demônio embora, mas mesmo assim era tudo a mesma coisa. E aí, irmãos, chegou o ponto, uma vez, o ponto crítico mesmo, que eu fiquei um mês, né, sem dormir. Fiquei quase um mês sem dormir e chorava com a minha mãe, com as irmãs da igreja, porque eu tinha medo, eu cheguei a colocar palito, tá, irmãos? Eu tive palito, eu cheguei a colocar palito de fósforo, assim, ó, quando eu ia deitar, para o olho não fechar, para incomodar e eu não fechar. E quando eu dormia mesmo, era terrível as batalhas. E eu não tive alguém para me auxiliar nessa parte. Eu não tive alguém que sentasse comigo nessa área específica, né? E me ajudasse a combater aquilo. Enfim, irmãos, não vou detalhar tanto para o vídeo não ficar tão grande. Passaram-se uns tempos, né? Eu acabei me desviando, me afastando da presença de Deus, tá, irmãos? Por muitas coisas que aconteceram na minha vida. Acredito que foi até por isso que Deus me permitiu ver o inferno, porque Ele já sabia que eu iria cair lá na frente, né?
E mesmo assim, irmãos, eu caí, mas o tempo todo eu tentei voltar para a presença de Deus, mas não foi fácil. Fiquei 10 anos afastada. Esses 10 anos, irmão, todas as vezes que eu tentava firmar na presença de Deus, eu ia no culto, reconciliava, vinha um demônio. Eu tentava orar na minha casa, vinha um demônio. Eu tentava ler a Bíblia, vinha um demônio. Era sempre assim. Infelizmente, irmãos, eu passei muita luta, eu não tive alguém para me auxiliar. É um dos motivos que eu tô fazendo esse vídeo hoje, porque talvez você possa estar passando por isso e você não sabe o porquê que você está passando isso. Às vezes, você é até um crente está passando por isso. E eu quero te ajudar hoje, em nome de Jesus, que através desse testemunho você venha ser edificado em nome de Jesus, tá? Eu não tive alguém ali, irmãos, para me ajudar, assim, não me ajudar orando e jejuando, não, eu tive muitas pessoas na minha vida, sou grata a elas, mas eu falo nessa área específica. Vou deixar uma experiência que eu passei, irmãos, de eu ver mesmo o demônio, assim, ver ele materializado, que eu falo. Quando eu ainda estava servindo a Deus, a minha irmã, né, ela estava fora de casa e era virada de ano, e eu fui colocar ela para dentro, ela era mais nova que eu fui colocar ela para dentro, né, minha mãe tinha mandado eu colocar ela para dentro, minha mãe não estava em casa nesse dia, tinha saído, e eu decidi passar a virada de ano orando dentro de casa, e fui chamar ela, que Deus me tocou de eu mandar ela entrar, naquele momento, e eu botei ela para dentro, ela veio xingando, falando que nem ia entrar, e foi para sair, quando ela foi para sair, irmãos, apareceu um demônio do lado de fora, literalmente um demônio mesmo, em forma de vento, não sei explicar para os irmãos, é como se fosse aquele demônio da Tasmania. E ele batia para todo lado, irmãos, igual um redemoinho, batendo, desse bicho batendo. E aquilo a gente arrupiou do alto da cabeça, a planta do pé. E eu lembro que eu tentei enfrentar aquele demônio com muito medo, né? Mas eu fui fora lá daquela forma, tá, tá, tá. E eu com muito medo, a porta chegou até a dar uma escorada. E quando eu cheguei por detrás da porta, se eu vendo aquele negócio rodando lá fora, aquele trem esquisito, irmãos, eu gelei. A presença maligna ela é gelada, né? A gente sabe. E ali, irmãos, eu expulsei aquele demônio, né? E ele foi embora com toda a autoridade, assim, mas morrendo de medo. Morrendo de medo mesmo, acho que até o cabelo da sobrancelha arrupiou nesse dia. E aquele gelo, né? Aquele gelo do medo mesmo, a opressão maligna, ele pegou e foi embora. Saiu voando pra cima. Até hoje, né? A gente fica mexido com essa história, porque foi verídico. Eu vi com os meus olhos, tá? E demônio existe, tá, irmãos? Então, foi uma das experiências também terríveis que eu passei, de medo, de ser amedrontada, né? Tem também, quando eu estava afastada, né, no período desses 10 anos, eu vi, irmãos, com os meus olhos, um demônio chutou o meu filho da cama onde a gente estava dormindo. Estava dormindo eu, ele e o pai dele. Né, e dormia no meio, que ele era bebezinho. E nessa época eu estava desviada. Eu lembro que eu me acordei para consertar ele na cama. Eu virei assim, quando eu virei, eu vi aquela fumaça assim, cinza, cinzentada, em forma de um S, assim. Foi questão de segundo, assim. Eu abri o olho e vi ele fazendo aquilo. E meu menino já voou lá do outro lado da cama, gritando e chorando, e eu acordando o pai dele, falando, acorda, acorda, olha lá, o demônio, o demônio. Mas na época eu estava afastada, né, eu acabei ficando com medo ali, né, de orar, porque eu não tinha autoridade nenhuma para orar, tá? Se você não é servo de Deus, não tem autoridade, não enfrenta o demônio, não. Você vai caçar problema para sua vida, né? Então, assim, eu sabia, eu tinha noção de que eu não estava na presença de Deus, eu precisava me consertar. Todas as vezes que eu tentava voltar, irmãos, acontecia um negócio diferente. Era terrível. Nossa, meu Deus, eu lutei muito, sabe? Contra isso e foi muito difícil. Enfim, os anos foi passando, irmãos. E toda vez que eu tentava buscar, acontecia uma coisa. Até que chegou um ponto crítico, bem crítico na minha vida, né? Fez 10 anos que eu estava afastada. Isso foi no ano de 2018 para 2019. Eu comecei a buscar, né? A Deus de novo. E as coisas começaram de novo, dar tudo errado. Eu comecei a ser contra-atacada dentro da minha casa. Irmãos, eu já tive tanta experiência que não tem nem como eu contar aqui. Aí você pode estar se perguntando, por que uma pessoa passa tanta coisa com o demônio assim? Nós vamos chegar lá. Hoje eu posso testemunhar para a glória de Deus e eu quero te ajudar, em nome de Jesus. Esse mal vai cair por terra, já caiu. Ele já caiu. Tá, irmãos? E ali, resumindo, né? Chegou um ponto crítico na minha casa mesmo, na minha vida particular, na minha saúde, na saúde dos meus filhos, aonde o diabo, acho que ele viu mesmo ali que eu estava indo voltar para a presença de Deus, eu estava determinada, né? Eu já estava até sendo renovada, irmão, sabe? Renovada pela presença de Deus, assim, com vontade de orar, com vontade de levantar de madrugada para orar, eu já estava nesse nível.
Só que eu ainda estava tendo que me libertar de muitas coisas. Na época eu não era casada, né? Então eu precisava me consertar em muita coisa ainda, mas eu já estava caminhando, né? Quando a pessoa está se libertando ali. Tudo começou a dar errado na minha vida. Misericórdia, tudo começou a dar errado. Tudo que você pensar começou a dar errado. Perdi casa. O pai dos meus filhos na época, né? Meu relacionamento acabou, ele foi embora. Meus filhos adoeceu, eu adoeci. Enfim, irmãos, foi um terrível, né? E fora a questão espiritual, que eu também estava passando muita batalha, mesmo. Não tenho nem como eu te explicar o que foi, que é caso para outro vídeo. Vou deixar uma foto, estava eu, o pai dos meus filhos e os meus 2 filhos, né? Nessa época aí. E vou deixar para vocês essa foto, só para vocês verem o que apareceu por trás dessa foto, irmãos. Eu só fui descobrir isso há 2 anos atrás, né? Um dia que eu estava orando aqui, pedindo a Deus para me mostrar se tinha algo dentro dos desenhos, né? Que os meus filhos gostam muito de desenhos, eu sempre analiso os desenhos que eles veem, e eu tinha pedido a Deus, né? Para me mostrar se tinha algo dentro dos desenhos ali. Eu tinha feito essa oração, Deus me mostra o que está por trás da tela, se tiver algo dentro dos desenhos. E ali, irmãos, meu filho acabou sentando do meu lado, vendo foto ali, e eu acabei vendo esse demônio dentro dessa foto, dessa fotografia, né? São 2 fotos, eu vou deixar elas aí para vocês verem. Vocês afastam a tela assim, ó, vai dar para vocês verem nitidamente um demônio apertando o pescoço de uma pessoa, não sei explicar bem o que é, mas nitidamente, irmãos, era um demônio feio, horrível, que estava atuando na minha vida nessa época. Então, só para os irmãos terem noção, mais ou menos, né, do que eu passei nessa época. Enfim, irmãos, aconteceu isso tudo, né? Eu cheguei num ponto de não querer mais buscar Deus, né? O demônio conseguiu, assim, em partes, me oprimir tanto que eu cheguei a falar, não vou mais escutar nem louvor dentro de casa, porque eu ligava um louvor, ele vinha e me afrontava de madrugada, ou então minha vida começava a virar aquele inferno de novo. Porque é assim, quando você tenta voltar a afirmar com a presença de Deus ou servir a Jesus, as coisas né? Vai acontecer isso mesmo, isso é bíblico, tá? Aí, irmãos, eu sei que eu cheguei num nível de eu não querer mais buscar Deus, não. Falei, eu não quero mais, eu tô com medo agora, porque tudo, tiquinho que eu faço para Deus, sabe? O demônio já vem me afrontando mesmo, sabe, irmão? Já vinha aquela rajada de coisa contra mim e era difícil. Só que, enfim, irmãos, para resumir, teve pessoas que me ajudaram, né, em oração, em jejum, e eu consegui, né, buscar a Deus, e dentro dessa busca, eu também comecei a perguntar para o Senhor, mas não foi fácil, não foi fácil. Comecei a perguntar para o Senhor o que estava acontecendo, por que o demônio sempre me afrontou, e eu estava voltando para a presença de Deus, por que Deus não cessava aquilo? E aonde eu quero chegar, né, o objetivo desse vídeo. Irmãos, eu vou dar um exemplo aos irmãos, lá no livro de Daniel, no capítulo 2, versículo 12 e 13. Daniel, ele se pôs a orar 21 dias, e quando foi no término dos 21 dias, o anjo Gabriel chegou nele e falou, olha, Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou a orar, a resposta foi enviada, eu já fui enviado desde o primeiro dia. Só que aconteceu um negócio, o príncipe da Pérsia, né, os demônios, né, ele tentou me barrar no meio do caminho. E aí a gente não veio, mas desde o primeiro dia que você já tinha recebido o que estava pedindo. E aí, irmãos, eu parei um dia analisando essa passagem e umas outras aí também, né? Porque Deus começou a mostrar para mim em revelação, em sonho, depois que eu já tinha me consertado com o Senhor, né? Nesse período que eu já estava bem firme mesmo, Deus começou a me revelar o meu chamado, que era na área de libertação. E foi aí a virada de chave. Né? Um dia eu meditando nessa palavra e em outras também, né, sobre a autoridade da igreja, sobre as afrontas do diabo, eu comecei muito a estudar sobre isso, sobre batalha espiritual, sobre essas coisas, né, hierarquia de demônio, como lidar. Comecei a estudar muito mesmo, fiz seminários, fiz estudos bíblicos, comecei a me aprofundar mesmo, irmãos. Eu estava sedenta também, de novo, de acabar com aquilo, mas agora o meu alvo, o meu foco era acabar com esses demônios que estavam vindo me afrontar. Eu não ia aceitar mais aquilo, estava determinado. E aí foi quando Deus falou para mim, lembra de Daniel? O demônio já viu algo que eu tinha dado para ele e tentou barrar. É assim com você também. Deus, irmãos, desde o começo, ele já tinha me chamado para essa obra de libertação. Só que eu nunca tive entendimento disso. Eu nunca tive. Hoje eu tenho, para a glória de Deus. Hoje Satanás, ele não faz mais isso comigo. Porque hoje eu aprendi a lidar. E Deus falou comigo assim, ó, todas as vezes que eu dou algo para alguém que é espiritual, o mundo espiritual reconhece. Então, quando você tem
algo de Deus na sua vida, que é espiritual, mesmo que você não está vendo, demônios estão vendo. E eles vão tentar barrar aquilo, tentar te impedir para você não exercer aquilo. Foi aí, irmão, que começou tudo a fazer sentido. Eu falei, tá explicado por que que o demônio sempre vinha me afrontar. E eu quero te ajudar através desse vídeo. Às vezes é um servo de Deus que está passando isso. Você pode sim, irmão, ter um chamado de libertação na tua vida, tá? A não ser que você esteja com pecado, né? Que se você tiver com pecado, aí já é o pecado, né, que tá abrindo essa porta aí mesmo. Mas se não for isso, o Daniel não estava em pecado. Daniel não estava, ele estava sendo afligido ali, e foi jogado até nas covas dos leões, tá? E ele não estava em pecado. Eram aflições, por quê? Por causa do chamado que Deus tinha na vida dele, né? Olha para você ver, o mundo espiritual reconhece, tá? Um servo de Deus, uma serva de Deus. Você lembra daquela passagem, Atos 19, onde vai falar ali que os homens foram expulsar os demônios em nome do Cristo que Paulo prega. Atos 19, capítulo 13, versículo 16. Os demônios deu neles uma coça e falou, conheço Cristo, conheço Paulo, e você quem é? Quem é você para me expulsar? Tá entendendo, irmãos? O mundo espiritual, ele reconhece a gente, tá? Então, a gente tem que ter essa identidade de servo de Deus, sim. O mundo espiritual, ele reconhece aquilo que você tem na tua vida, que Deus te deu na tua vida. Então, você tem que ter esse entendimento, sabe? Então, se você passa por isso, bem provavelmente, irmão, você tem um chamado para libertação, tá? É isso que eu queria dizer nesse vídeo. Não tem muito o que falar, não. Se você passa isso direto, bem provavelmente é isso mesmo, tá? O diabo, ele fica tentando te oprimir, te afrontar para que você não exerça aquilo que Deus te chamou para fazer. Mas em nome de Jesus, esses demônios vão cair por terra hoje, agora, tá? Então, se você acha que você pode ter esse chamado, começa a buscar de Deus, começa a aprofundar na palavra, se revista da autoridade, tá, irmãos? Então, era isso que eu queria falar para você. Eu não tive alguém para me auxiliar nessa parte, tá? Para me dizer o porquê que eu passava tanto aquilo e como eu devia agir. Sabe como que a gente deve agir, irmãos, quando o diabo está te afrontando e você é um servo de Deus? Tem que levantar com toda a autoridade e poder que Deus te deu e falar, Satanás, vai embora agora que eu não te aceito mais. Deus me deu o poder de pisar na cabeça de serpentes e escorpiões. Você é um derrotado, sai no nome de Jesus. E jamais aceitar. Né, irmãos? Às vezes você pode estar se perguntando, não, mas essa irmã demorou muito para descobrir isso. Mas não é, irmãos. É porque às vezes o seu próprio Deus mesmo permitiu, né? Para que hoje eu estivesse aqui também ajudando outras pessoas, tá? E, lógico, Deus não quer o mal para ninguém, né? Mas dentro dos nossos erros ali, Deus vai usando de misericórdia, né? Para a gente chegar no objetivo e no propósito que Ele tem para nós, tá bom? Então, esse que era o objetivo do vídeo, irmãos, de mostrar para você, né? Dentro de testemunhos, de experiências, que você pode sim estar passando tudo que você está passando aí por causa de um chamado mesmo. Hoje eu entendo, irmãos, sabe? Que Deus, ele realmente me chamou para isso, né? E tudo foi se confirmando para a glória de Deus, né? O demônio hoje, ele jamais ele vai vir dentro da minha casa. Porque naquela época eu era muito nova, não tinha tanto entendimento, não tinham pessoas para me explicar, tá? Igual você tá tendo aqui hoje. Hoje o YouTube tá aí, né? Às vezes dentro da sua igreja, do seu ministério, não tem um irmãozinho, uma irmãzinha, um pastor que vai te ajudar nessa área, né? Por isso que nós devemos tomar muito cuidado, irmão. Porque a internet, ela tá cheia de coisa boa, mas ela também tá cheia de coisa ruim. Por isso que você tem que aprender a julgar todas as coisas. Você tem que ter dom de discernimento, tá bom? Era esse o vídeo, irmãos. E eu peço a você que, se você gostou, você vem curtir esse vídeo, em nome de Jesus, e compartilhar com mais pessoas. Amém? Que Deus, ele possa te abençoar poderosamente. E peço para você, no nome de Jesus Cristo, tá? Se levanta, não aceita esse tipo de afronta contra a tua vida, não. E se tem pecado, se conserte, tá bom? No nome de Jesus, que Deus possa te abençoar.